Fala pessoal, Felipe aqui. Hoje vamos começar o nosso terceiro bimestre e o assunto será a arte pré-colombiana. Durante as expedições dos espanhóis à América, os europeus se depararam com as civilizações já organizadas, que ocupavam as regiões do continente americano desde a pré-história. Uma das justificativas dos europeus para dominar os povos habitantes do território americano foi retirada da filosofia iluminista muito difundida durante o período do Renascimento. Através do ideal de levar a luz aos povos primitivos e auxiliar no avanço, entre muitas aspas, da sociedade em direção à modernidade que já era vivida na Europa. Além desse interesse menos real, está o propósito de exploração dos recursos naturais locais habitados por esses povos, o que ocorreu devido à colonização. Os habitantes nativos das Américas são chamados de ameríndios e estavam distribuídos entre regiões diferentes do continente antes da chegada dos europeus. Vamos passar nesta unidade pelos três principais, que são as civilizações Maia, Asteca e Inca. Começando pela civilização Maia, vamos para a região da península de Yucatán, onde a população surgida por volta do ano de 2600 a.C. habitava, mas o período abordado geralmente consiste entre os anos 300 e 900 d.C., também conhecido como período clássico, quando esses povos produziram as grandes cidades e construções arquitetônicas que estão de pé até hoje. Em um contexto geral, a organização política dos maias era descentralizada, não possuindo uma figura única de autoridade e poder, mas várias delas. Então, cada cidade possuía seu próprio governante, que tomava as decisões como se a cidade fosse independente das demais. Um dos fatos mais curiosos dentro dessa história é que os povos maias não se entendiam muito bem e acabavam brigando entre si por conta dessa divisão de poder, mas quando o inimigo maior surgia, os povos se uniam e lutavam do mesmo lado. Os maias também acreditavam que o ano possuía 365 dias, e seus calendários são famosos ainda hoje pelas previsões sobre o fim do mundo. As construções arquitetônicas dos povos maias eram também em formato piramidal com base retangular, muito comum no Egito Antigo, e o acesso era feito através do conjunto de muitos e íngremes degraus. Suas esculturas foram manifestações muito desenvolvidas, contando com peças que podiam apresentar padrões geométricos como formas de decoração e elementos humanos e zoomórficos, ou seja, que apresentavam características e formas de animais. A cerâmica mais era feita para ser utilizada no cotidiano e nos rituais, e com o tempo eles foram ganhando uma sofisticação maior, apresentando muita delicadeza tanto na produção da cerâmica quanto nas pinturas mais elaboradas. Além das produções anteriores, os maias também se destacaram pelas pinturas murais, que apresentavam cenas temáticas ligadas à religião e à história da civilização, com a utilização de vestimentas e acessórios representando a cultura. Outro ponto que merece destaque eram as placas de jade e o trabalho dos artesãos que esculpiam, criando placas e colares de conta. Um dos fatos mais curiosos de toda a história dos maias é que eles, curiosamente, já estavam em declínio quando os espanhóis chegaram na América. Mas nem mesmo este declínio, ou a dominação dos europeus, foi capaz de exterminar por completo a cultura e o povo, porque ainda hoje existe uma parcela significativa da população descendente dos maias habitando pelas Américas. Passando adiante, os povos astecas são uma importante parte cultural do continente americano, e um dos principais símbolos legados dessa população estava desde o princípio em sua cultura. A história de que os astecas, andando pelo continente, avistaram em um cacto uma águia comendo uma serpente e ali decidiram permanecer por achar que era um sinal de força e de que ali seria um local ideal para construir um império, está presente na bandeira do México até os dias atuais. Este símbolo também foi responsável pelo espírito guerreiro enraizado na cultura asteca, que rapidamente dominou os demais povos que habitavam em torno de sua região. O contexto social era de uma política rígida e quase militarista, de um único representante no poder que possuía forte aliança com os sacerdotes e a religião. Um dos fatos curiosos dos astecas é que construíram pequenas ilhas sobre um lago para plantar e construir seus prédios, que também eram feitos ao longo da margem.
As culturas dos astecas eram produzidas em peças únicas, a partir de blocos de pedra, apresentando formas estilizadas que representavam sua mitologia. Os astecas também dominavam a metalurgia, trabalhando de forma ímpar com metal, o que lhes proporcionou a possibilidade de criar peças únicas, como o colar de ouro na imagem, que era utilizado pelos nobres da sociedade asteca. Por volta do ano de 1521, os espanhóis dominaram e acabaram destruindo a cidade dos astecas para formar uma nova cidade que hoje é conhecida como a Cidade do México. Esse ocorrido marcou o final da civilização asteca. Em nosso último, mas não menos importante povo inca, temos uma política também teocrática, onde um líder único é considerado escolhido pelas divindades para governar todo o império. Essa população ocupou a Cordilheira dos Andes, que hoje é dividida entre os países como Bolívia, o Equador e o Peru. Essa população também ergueu construções ao redor de um lago, mas não desenvolveram um sistema de escrita. Na arquitetura, as características eram de edifícios simples, mas monumentais e de grandes proporções. E o pensamento era a utilidade desses edifícios e não a aparência deles. As peças de cerâmica apresentavam muitas cores e outras destacavam mais as formas geométricas com combinações mais simples dessas cores. As cores que estiveram muito presentes nos tecidos fabricados pelos incas, porque as roupas tinham muita importância sendo comparadas ao nível de joias de ouro e prata. Essas roupas valiam tanto que, ao presentear alguém, o imperador inca escolhia pelo feito da pessoa se ela mereceria ganhar joias ou roupas. Os incas também dominavam a metalurgia, produzindo peças com detalhes incríveis para o período. O império foi destruído pelos espanhóis que dominaram Cusco em 1533 e destruíram grande parte das suas construções, dizimando a população e escravizando os sobreviventes. Um dos principais propósitos para toda essa destruição e por parte dos espanhóis, além da exploração dos recursos, era também um fator religioso divergente das sociedades ameríndias que adoravam diversos deuses e não se convertiam facilmente ao cristianismo.